ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e Henry Gauski, nosso convidado super especial, meu camarada tijucano e flamenguista Henry Gauski. Fala aí, Henry, como andas? Pô, Marquinhos, em primeiro lugar, super obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar. Eu, como ouvinte também, né? Poder participar junto com vocês. Já participo do Conexão Escrito e é a primeira vez que eu estou podendo participar aqui do podcast. Super obrigado pelo convite. E temos hoje, como você disse, um Conexão Israel do lado esquerdo do muro, 100% tijucano e rubro-negro, né? O que é mais importante de tudo. Exatamente. Eu acho que essa combinação, né, ela é explosiva, né? O João não vai gostar muito de ouvir essa nossa introdução, não, mas como ele não veio hoje, não tem muito direito de reclamar, não, né? Perdeu o direito. Tá isso, no final é isso. No final é isso. Não é isso. Aquela tradicional quinta-feira, o João não tá, mas a quinta-feira continua, 10h25 da noite. Eu estou aqui no meu estúdio móvel, já chegando em casa, naquela primavera israelense. Hoje deu uma caída na temperatura, ontem fez um calor do cão, hoje deu uma refrescada, amanhã volta a esquentar de novo e a primavera é assim. Mas então vamos deixar de enrolação, né? Porque estamos na semana dos feriados nacionais, parte dos feriados nacionais, e temos muito o que comentar. Vamos então passar agora para o nosso primeiro bloco. Bom, gente, a primeira notícia da semana é sobre a agência, né, que faz aí avaliação de crédito, né, pelo mundo afora, a agência Moody's, que avaliou Israel essa semana, soltou uma avaliação que vinha sendo aí muito esperada, né, muito em função de toda essa confusão gerada pelo golpe do judiciário que o governo queria apresentar, né, havia sempre o temor de que o nível de crédito, né, a avaliação de crédito de Israel, ela caísse, o que prejudicaria aí a economia do país. E agora, depois de muita pressão e muita expectativa, a agência Moody's ela diminuiu um pouco, né, a graduação de Israel, que tinha uma graduação positiva, né, e agora está numa graduação estável. Como é que tu está vendo isso tudo aí, cara? Cara, a questão é a seguinte, né? Eu acho sempre importante lembrar que depois de 5 eleições em Israel, a economia, nessa última eleição de novembro de 2022, ela era o tema central das eleições, né? A sensação que dá, e eu até comentei isso contigo, é que viver em Israel também tem um pouco de surrealismo, porque a partir do momento que a reforma do judiciário começou a ser o tema central do governo, das discussões no país, a economia meio que ficou de lado, né? Só que a economia era o tema central das eleições de novembro de 2022 e a situação não melhorou a partir do momento que simplesmente esse tema foi, entre aspas, esquecido, né? É importante lembrar que a gente pode dizer que o Banco Central de Israel, que é o Banco de Israel, que seria o equivalente ao Banco Central do Brasil, ele aumentou a taxa de juros pela 9ª vez consecutiva, cara. Então, em abril de 2022, essa taxa que era de 0,1%, ela hoje é de 4,5%, que é o índice mais alto desde a crise de 2008. Isso tem um impacto na vida de todas as pessoas de Israel e que o governo ele não conseguiu responder a essa demanda clara, que era o tema principal, importante lembrar sempre, das eleições de novembro de 2022. O que o Bibi e o Smotrich fazem nesse momento em que há essa redução da avaliação do crédito israelense, né, da classificação? Eles minimizam o assunto, culpam a oposição, que a oposição não tem nada a ver com isso, e eles fazem o que normalmente, na verdade, o Banco de Israel, que não é independente, ele aumenta a taxa de juros para tentar conter a inflação. A inflação hoje de Israel está na casa de 5% e a meta inflacionária do governo é entre 1% e 3%. Não é só, para ser justo, não é só Israel que faz isso, a Europa inteira está fazendo isso para tentar reduzir a inflação, mas quando a agência de crédito Moody's americana rebaixa o crédito israelense, a avaliação israelense, esse é o tipo de notícia que ela tem muito impacto numa administração como a do Benjamin Netanyahu. Netanyahu, aliás, eu sempre faço questão de reafirmar isso, ele não é um político clássico de extrema-direita, né? Ele está aliado hoje à extrema-direita,
mas ele é um político adaptável aos cenários, né? Por exemplo, importante lembrar que o próprio Lapid, que é um político de centro, ele já foi ministro das Finanças do governo Netanyahu. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Ele é alguém que se importa com a própria biografia, ao contrário do que acontece em muitos outros países com outras lideranças de extrema-direita, como recentemente a do Brasil. E para ele, a questão econômica é uma pauta permanente de todos os governos dele. O sucesso econômico de Israel, o país das startups e tudo mais. Então, quando você tem uma redução de crédito, uma redução de avaliação sobre a economia israelense feita por uma agência internacional, é o tipo de notícia que abala profundamente o Bibi. Ele está tentando disfarçar esse abalo, inclusive ele deu uma entrevista para a rede de notícias americana CNBC, dizendo que isso é só poeira, que a economia israelense é muito forte, que em breve essa situação vai se reverter, mas sem a menor dúvida a gente pode afirmar que é o tipo de notícia que é uma derrota para o Bibi. Basicamente, eu acho que é isso. A própria agência já havia avisado anteriormente que o prosseguimento da reforma traria consequências econômicas para Israel. Isso não é uma novidade, não foi uma surpresa que o governo de Israel recebeu. Há uma pressão por parte do governo norte-americano, que hoje tem um presidente democrata, e é importante lembrar, o Partido Democrata também nos Estados Unidos passa por mudanças profundas, por figuras cada vez mais progressistas entre as suas fileiras, que têm mais importância dentro do partido. Então, a reforma e todo esse cenário econômico, eles tendem a colocar Israel num cenário, para ser repetitivo, de maior isolamento internacional, né? Quer dizer, Israel não é um país que já usufrui de grandes alianças internacionais, mas a aliança com os Estados Unidos é uma aliança muito importante para Israel em todos os sentidos, né? E o prosseguimento da reforma, mesmo que ela esteja pausada, entre aspas, nesse momento, ela é uma ameaça que vai além das questões econômicas, embora a economia, nesse caso aqui da nossa discussão, pela situação da agência Moody's, pela decisão, ela seja também uma parte importante dessas consequências que Israel vai ter com o prosseguimento da reforma. Pois é, eu acho que o que você colocou agora no final é central, realmente, né? Não foi surpresa para ninguém, né? Essa avaliação já era uma coisa esperada, era o próprio Banco Central aí, Banco Central israelense que vive nesse mundo à parte, né? Nesse mundo paralelo aí, onde acha que aumenta os juros e a vida das pessoas, enfim. Até agora eles não conseguiram controlar a inflação, mas eles também não conseguiram controlar muita coisa, né? Porque, enfim, os aluguéis subiram, como é que chama? A mascanta, né? A hipoteca subiu, tudo que as dívidas de banco subiram porque estão ligadas aos juros, né? Enfim, quem está pagando ali é o pessoal da classe média e classe média baixa, aquela galera ali que sofre para fechar o mês com as contas, é quem está pagando mais por isso. O Banco Central vive aí nessa realidade. Mas, enfim, a gente tem realmente... Não pegou ninguém de surpresa essa avaliação aí da Moody's. E eu acho que o ponto positivo o que dá um pouco de esperança, né, é saber que o governo vai ter uma dificuldade muito grande, né, de aprovar esse golpe do judiciário, como eles tentaram aprovar até 2, 3 semanas atrás. E, enfim, a gente vai ter que acompanhar aí para frente para ver se continua ou não e quais vão ser as reações das agências, né, de crédito nas avaliações futuras. Mas aliás, isso. Se você me permite só complementar, Marquinhos, Claro. Essa questão da hipoteca é importante esclarecer, porque no Brasil não existe, né, essa figura. Então, para muitas pessoas, isso causa um certo estranhamento. O modelo de hipoteca ele exige que as pessoas que compram um apartamento, que financiam um apartamento, eles escolham entre certos caminhos de juros e taxas para construir aquele valor que você vai precisar devolver mensalmente, e, obrigatoriamente, uma parte desses caminhos ele está atrelado a essas taxas de juros. Então, no momento que elas sobem, o valor que você precisa devolver mensalmente para comprar o seu apartamento, ele sobe, né? No Brasil, essas taxas normalmente são fixas, porque as taxas de juros nacionais elas já são muito altas. Então, não haveria como atrelar uma coisa a outra no Brasil. É um modelo de financiamento bancário diferente. Então, você já sabe no Brasil, né, quanto que você vai pagar na primeira parcela
até a última. A maior parte dos modelos de financiamento imobiliário no Brasil ocorrem dessa maneira. E aqui é muito diferente, e essa situação envolvendo a reforma, que tem consequências econômicas, como a gente falou, ela deixa a maior parte da população que tem hipoteca, que paga aluguel também, uma situação de absoluta imprevisibilidade, né? Pois é, completamente. Deixa todo mundo aí naquela situação sem saber muito o que fazer, enfim, meio a reboque da decisão aí do Banco Central. E da decisão do governo de manter ou não esse golpe do judiciário, que aí pode ser que continue afetando a política do Banco Central e a gente tem aí aumentos de juros, enfim. Tudo pode acontecer. Bom, Exato. vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é uma notícia relacionada ao Yom HaShoah. É isso aí. Essa semana, como eu comentei lá no início do podcast, na introdução, é a semana que começamos aí os feriados nacionais, né? Na última segunda-feira foi o dia que foi celebrado, foi relembrado, né, o Yom HaShoah, né, que é o dia do Holocausto. É um dia em que há uma série de cerimônias, né, que lembra aí os 6 milhões, né, de judeus que foram assassinados, mortos pelos nazistas, pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, e ele é celebrado, ele é lembrado, foi lembrado essa semana, né, na segunda-feira. Na segunda-feira que vem, exatamente uma semana depois, a gente tem o Yom HaZikaron, né, que é o dia em lembrança aos soldados mortos em guerras de Israel e vítimas de terrorismo. E no dia seguinte ao Yom HaZikaron o dia da independência, né, de Israel. É uma coisa meio esquizofrênica, né, uma coisa meio louca, porque de acordo com o calendário judaico, né, o calendário judaico por ser lunar, o dia começa no início da noite, né, vamos dizer assim, na hora que tem ali 3 estrelas no céu, é o início do dia, né, você começa a contar o dia. Então, a gente começa a cerimônia, né, o dia, vamos dizer assim, em lembrança dos soldados mortos em guerra, ele vai começar na segunda-feira de noite e ele vai terminar na terça-feira de noite, né? Na terça-feira, vamos dizer assim, por volta de 8 da noite, e no momento em que termina, começa o dia, né, da independência, ou seja, você sai de um dia de luto, porque é realmente um dia que as pessoas que tiveram, que perderam parentes, né, ou no exército, ou em terrorismo, eles vão aos cemitérios, há uma série de cerimônias, há sirene no país, né, todo mundo para, enfim, é um dia muito triste, um dia de luto, e no momento, o dia de luto acaba e começa o dia da independência, que no caso é o dia mais feliz, né, a criação do Estado e a independência do povo judeu, a possibilidade de se autodeterminar, enfim, a possibilidade de fazer suas besteiras sem que ninguém coloque o dedo, né? Nós somos responsáveis pelas besteiras que nós fazemos agora, e enfim, é uma coisa meio louca. Essa semana, né, como eu estava falando, foi o Yom HaShoah. A gente teve uma série de cerimônias, começando no Museu do Holocausto, né, no Yad Vashem, que foi uma cerimônia onde tem todos os chefes o Netanyahu vai, o presidente vai, os ministros vão. É a cerimônia central, né? Ela foi na segunda-feira à noite. Ela aconteceu no museu. O museu é um espaço muito amplo, né? E tem uma região, uma área que é chamada Praça do Gueto de Varsóvia, que, enfim, é um lugar, tinha uma praça no gueto onde os judeus eram obrigados a comparecer quando havia a chamada de deportação, né? E eles eram deportados para os campos de extermínio. Então, eles tinham que comparecer naquela praça, e não é que não há uma réplica da praça, mas há um espaço, né, dentro do Museu do Holocausto, obviamente é um espaço aberto, em que há toda uma questão relacionada ao gueto de Varsóvia, é chamada ali a Praça de Varsóvia, e foi ali também essa cerimônia, porque, como eu comentei aí há 2 episódios atrás, né, comemora-se esse ano os 80 anos do levante do gueto de Varsóvia. Então, foi uma cerimônia que ela, como eu falei, contou aí com todo o alto escalão do governo, né? A gente vai comentar mais disso também um pouco mais para frente lá no nosso último bloco, mas no Yom HaShoah o que chamou muito a atenção foi um piloto da El Al, né, a empresa israelense de aviação, que no seu voo anunciou, né, lá da cabine, falando que era o dia do Holocausto e que o Holocausto só acontece em ditaduras. E falou: o Holocausto só acontece em ditaduras e é por isso que nós estamos lutando por democracia. Causou muita confusão, Henry, o que
o piloto da Elalo falou, mas no final das contas ele só estava falando em democracia, cara. Será que é tão complicado a gente falar em democracia nesses tempos de hoje, cara? Cara, o que eu acho, Marquinhos, é que todas as vezes que se toca no tema Holocausto e tenta se relacionar a situações atuais, isso é sempre problemático. E isso tem muito a ver, aliás, isso dá até para comparar um pouco com o que aconteceu no Brasil recentemente, em relação ao governo de extrema-direita, falando de Holocausto e tudo mais, é que a gente estuda, vou parafrasear o professor Michel German aqui, com a permissão, que a gente estuda muito os campos de concentração, e ele fala isso, a gente estuda muito 42, né? Mas a gente estuda pouco 33, né? Que são, ele faz essa comparação de datas para se referir à ideia do genocídio, né, judaico, a solução final que os nazistas pensaram e implementaram, mas a gente estuda pouco qual foi o ambiente que permitiu que essas pessoas chegassem ao poder e conseguissem ter a liberdade de exercer o genocídio, né? Eu acho que essa situação do piloto da Elal, que fez essa comparação, ele fez isso num voo de Tel Aviv para Nova York, provavelmente isso também chamou muita atenção, porque é uma rota aqui, né? Uma rota, você está ligando Tel Aviv a Nova York, que é uma cidade super importante, do principal aliado internacional de Israel. Então, isso causou toda a comoção em torno do que ele disse, por causa desse meu raciocínio, né? De comparar o Holocausto, e eu entendo o choque das pessoas. É compreensível, nós todos, como judeus, temos essa dor do Holocausto que nós vamos carregar para sempre, mas acho que o que o piloto ele tenta fazer é colocar uma reflexão a ser feita, né? E que em qual ambiente, quais são os ambientes que estão sendo criados, e qual o ambiente que está sendo criado aqui em Israel, e a gente não tem como medir as consequências depois. É claro que não vai acontecer um holocausto em Israel, seria absolutamente anacrônico, incompreensível, injustiça, enfim, não haverá um holocausto em Israel, porque não faz o menor sentido essa frase, né? Mas o que ele quis dizer é que quando você estica a corda da democracia, você perde o controle dos limites. E aqui eu uso uma metáfora que eu uso sempre na minha vida, que é a da pedra do lago, né? Quando você arremessa uma pedra no lago, você tem controle sobre o arremesso da pedra no lago, mas você não controla as ondas subsequentes que nascerão a partir do momento em que essa pedra bate no lago, né? Isso vale para tudo na nossa vida, e eu acho que é isso mais ou menos o que o piloto quis dizer. É difícil hoje, a gente vai falar sobre isso mais adiante, dissociar qualquer coisa que acontece em Israel da reforma do judicial e das consequências que podem existir, como o fim da democracia, né? Então, quando o governo lançou a ideia de uma reforma judicial, colocou-a em prática, é como a pedra no lago, né? Ele arremessou uma pedra no lago, mas ele não tem controle sobre as consequências. As pessoas em Israel, você deve estar sentindo isso com certeza, elas tratam desse assunto o tempo todo. Isso é o tema principal de todas as conversas, nos ambientes de trabalho, nas rodas, nos amigos, nas famílias, etc. Então, você exigir que durante essa semana, que, como você bem mencionou, é uma semana importantíssima do ponto de vista da identidade nacional israelense, você querer que simplesmente as pessoas não falem da reforma judicial e não se atenham às consequências, porque é uma semana importantíssima, e de fato é algo completamente incontrolável. Quer dizer, não dá para pedir para as pessoas simplesmente não tratarem desse assunto. Provável que o piloto da Elal seja punido de alguma maneira. Elal fala que vai conduzir uma investigação interna para investigar o incidente. Enfim, a própria companhia condenou que o piloto tenha dito isso. Mas o piloto é um ser humano, um cidadão israelense que está vivendo todos os dramas de um processo em curso que pode vir a ter consequências graves para o país onde ele mora, né? Então, ele usou aquele momento para falar. Não dá muito para condenar. É claro que fazer comparação com o Holocausto é injustificável, para deixar muito claro. Mas aqui há o elemento do ser humano, né? Do ponto de vista de... Ele não fez por mal, para diminuir o Holocausto. Ele fez, eu acho, que aí sim, para retornar no ponto inicial,
para falar sobre como é importante a manutenção da democracia para evitar situações extremas. Não exatamente o Holocausto, isso não vai acontecer aqui, evidentemente, mas para evitar a perda da democracia, e que a perda da democracia leva a situações terríveis, não só aqui, como tem levado a humanidade. Enfim. Bom, pois é, eu acho. Eu tenho umas coisas que eu gostaria de comentar, e eu tenho uma certa discordância do que você colocou. Pelo seguinte, primeiro eu acho que já é uma derrota absurda a empresa, a Elalo, falar que vai investigar o que aconteceu. Calma aí, o piloto, não, assim, se ela quiser falar que o piloto não pode abrir a boca para falar sobre política, ou seja lá o que for, porque ele é só o piloto, é até aceitável, porque vai falar, ele está aqui representando a empresa, ele não tem que falar de política. Isso eu poderia até aceitar. Mas o problema é que, na minha opinião, ele será investigado por conta de uma pressão do governo e da direita, da extrema-direita israelense, por conta do que ele falou, né? Se ele tivesse falado a favor do golpe do judiciário, não teria, eu acho que não teria saído tanto aí não teria sido tão divulgado como foi, e ele também não sofreria, na minha opinião, não seria investigado, porque não sofreria pressão do governo para ser investigado. E aí, quando o governo pressiona e ele consegue essa investigação, eu acho que a gente já tem aí um problema muito grande nessa chamada aí democracia israelense. Essa é o comentário sobre, enfim, toda essa questão da investigação. Agora, sobre a questão de comparação do Holocausto, o João, inclusive, ele traduziu um artigo que saiu no Haaretz, um artigo muito bom, do professor Yehuda Bauer, né, que ele foi pesquisador do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, durante muitos anos. Ele tem, inclusive, um livro muito bom chamado Uma História do Holocausto. Eu acho que não tem em português, ele tem em inglês, mas é um livro muito bom, que é conciso, e ele dá uma ideia muito boa do que foi o Holocausto desde, como você falou, desde 33, ou até antes de 33, antes da chegada dos nazistas ao poder, do período em que o Hitler foi candidato e não foi eleito. Ele tentou dar um golpe e foi preso, depois ele saiu e voltou a ser candidato, e aí ele foi eleito, e enfim, ele conta toda a história da ascensão dos nazistas ao poder, até, né, o Holocausto, e como foi o Holocausto, os campos de extermínio. Enfim, é um livro que vale a pena. E ele soltou esse artigo, ele publicou esse artigo no Haaretz essa semana, falando justamente isso, essa questão de você dizer que o Holocausto, que você não pode comparar o Holocausto com nada, é extremamente problemático, né? O Holocausto, ele é único, né? E aí o Yehuda Bauer fala isso, né? Mas ele não necessariamente nunca vai acontecer de novo, né? Ele é único por conta de tudo que aconteceu envolvendo o Holocausto. E para quem estuda o Holocausto um pouco mais a fundo, assim, é absurdo o que aconteceu. Toda a burocracia envolvida, tudo que envolveu o Holocausto, é uma coisa muito louca, muito bizarra. É realmente a sensação, né? É uma coisa meio paradoxal, né? Porque a sensação é de que o Holocausto é uma coisa de outro mundo, mas não é, né? É uma coisa do nosso mundo, né? É uma coisa da nossa realidade, é uma coisa que aconteceu há 80 anos atrás, 85 anos atrás. E é por isso que a gente comparar o Holocausto não é uma questão de dizer, olha só, foi pior com esse ou pior com aquele. Não é essa a questão, né? Eu acho que é fundamental a gente ter a clareza do processo que levou ao Holocausto, de como a gente chegou ao Holocausto. E aí, quando o piloto diz que só numa ditadura holocaustos, né, ou extermínios acontecem, ele está correto. Ele está correto. Sim. Né? O Holocausto aconteceu na Alemanha, que era uma ditadura, né, que não era uma democracia. E por aí vai. Né? Você tem extermínios mundo afora que aconteceram em governos totalitários, tanto da esquerda quanto da direita. Né? E é importante a gente dizer isso também. Né? Agora, eu acho que é fundamental a gente ter a clareza de que o Holocausto ele tem ele é único pelo que aconteceu, mas não necessariamente ele não irá se repetir, ele não pode ser repetido. O Holocausto pode acontecer de novo. Talvez não talvez. Pode ser que aconteça não contra, né, com o povo judeu, mas aconteça com outros povos, né, porque é um processo. Não caiu do céu, não foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro, foi um processo, foi construído ao longo de 2 décadas, até que chegasse ao extermínio, a solução final, ali começando
em meados de 41 e 42. Então, é fundamental a gente entender esse processo, e eu particularmente, não tenho muito problema em fazer esse tipo de comparação. Eu sei que incomoda muita gente, eu tenho claro, e eu sei que aqui em Israel o Holocausto ele é tratado como uma santidade, né? É santo, o Holocausto kadosh, né, que fala, é santo. Você não pode tocar no Holocausto, você não pode falar do Holocausto. Não, não é assim. Né? A gente tem que saber por que aconteceu, para poder. A gente tem que entender o processo para evitar que ele se repita. E essa o maior chavão, né, do dia do Holocausto, é isso. Que não se repita novamente. Que não se repita novamente. Todo mundo fala isso. Foram 6 milhões de judeus, que não se repita novamente. Tem a expressão em hebraico. Então, que não se repita novamente, mas o que não se repita novamente? Só o extermínio? Mas como é que a gente chegou no extermínio? A gente passou por anos de um processo de exclusão dos judeus na Alemanha, na Holanda, na França. Na Polônia foi diferente. Né? Na Polônia, no momento em que a guerra começou em 1939, os judeus já foram colocados em guetos, né? E depois passaram anos em guetos, com trabalho forçado, na miséria, com fome, sem comida, enfim, condições horríveis dos guetos. Mas eles viveram num gueto. Foi diferente do processo que aconteceu na Europa Ocidental, que não houve guetos, né, na Europa Ocidental. Os judeus da Holanda, eles não foram colocados em guetos. Em um determinado momento, eles foram obrigados a viver no mesmo bairro, na mesma região, mas eles não viviam fechados. É a mesma coisa dos judeus da Alemanha, que em um determinado momento eles também tinham uma certa liberdade. A mesma coisa dos judeus da França, principalmente os que viveram na França que não foi ocupada, né? Na França que virou ali o governo, a França de Vichy, né? De Vichy, que depende, né? Enfim, mas a França que era a zona livre da França, que a partir de 42 ela acabou sendo ocupada também pelos nazistas, mas entre 40 e 42 ela teve um período ali de liberdade. Os judeus foram perseguidos também na França de Vichy, mas eles não foram obrigados a viver em guetos, né? Em nenhum local da Europa Ocidental, nem na Bélgica também. E diferentemente do que aconteceu na Holanda, na Polônia e na União Soviética, né? Na região que foi controlada pelos nazistas ali na União Soviética. Então, acho que assim, você comparar o processo de que se chegou ao Holocausto, eu acho que é não só válido, eu acho que é fundamental. É fundamental a gente ter sempre em mente o que levou ao Holocausto. Porque se não fosse o processo, não teria o Holocausto. O Holocausto é uma consequência do processo. Né? Não é o processo que surgiu, enfim, não houve processo, o Holocausto caiu do céu. Não, foi um processo que levou ao Holocausto. E é fundamental. Mas você não acha que isso está mudando um pouco, Marquinhos, no sentido de que, principalmente agora, diante de tantos governos de extrema-direita no mundo todo, existe um real interesse de entender, até parafraseando também um livro, como as democracias morrem e como Sim. A morte das democracias, acaba se tornando um ambiente que pode ser um hospedeiro para situações limite como essa, para genocídios, para extermínios, para decisões completamente arbitrárias, que é justamente, como eu falei em relação ao Michel, na frase do Michel Guerno, que a gente precisa justamente, como você também disse, estudar esses ambientes que permitiram que essas pessoas, que eram pessoas, né, que não são alienígenas e tudo mais, chegassem ao poder e colocassem em prática um plano que todo mundo meio que já sabia que ia acontecer, né? Pois é, eu acho que assim, essa vontade, a vontade não é a palavra correta, mas está me faltando a palavra, mas enfim, essa decisão de estudar, né, o processo, eu não acredito que seja uma decisão que seja tomada também pela extrema-direita ou pela direita, né? Até porque eu acho que a reação da sociedade, de parte da sociedade israelense, ao que o piloto falou, é uma prova disso. Eles não estão preocupados com o processo, né? Os caras estão preocupados em o dia do Holocausto, toca a sirene, todo mundo para, fica lá olhando para baixo, mas não está pensando no que aconteceu. Está pensando, aí os antissemitas matar os judeus, os nazistas queriam exterminar os judeus e agora a gente vai entrar neles. Ninguém vai fazer isso de novo com a gente.
eles não estão preocupados com o processo, né? Eles não estão preocupados com a discriminação, com como é que chama? A marginalização das minorias. As pessoas falam realmente, o cara é de esquerda, IRSA, né? Tipo, que nojo. E é criminalizado realmente aqui, né? Eu falo disso várias vezes, já falei disso outras vezes também em outras edições aqui do podcast, que é criminalizado. As pessoas têm medo, né, de se dizerem de esquerda. E, inclusive, quando o governo de Israel hoje, ele tenta dizer que a oposição é de esquerda. Não é de esquerda. O Yair Lapid não é um cara de esquerda. Ele é liberal. O Benny Gantz ele não é um cara de esquerda. O Guidon Sar não é um cara de esquerda. Quem mais? Era membro do Likud, inclusive. Era membro do Likud, exatamente. O Lieberman, né, do Israel Nossa Casa, ele também não é um cara de esquerda. Todos esses que eu falei, eles já foram membros de governos com Netanyahu. Você tocou lá no início, você falou que o Lapid já tinha sido ministro, né, das Finanças do Netanyahu. O Lieberman também já foi ministro das Finanças e ministro do Exército, ministro da Defesa. Então, o Guidon Sar, ele foi do Likud. O Benny Gantz, né, ele foi ministro da Defesa do Netanyahu e era o vice-primeiro-ministro, tomou um golpe do Netanyahu, né? Tomou uma volta do Netanyahu, mas enfim. E agora, assim, quando eles deixam de apoiar o Netanyahu, eles são à esquerda. Né? Eles são à esquerda. Por que é à esquerda? Porque a esquerda aqui em Israel ela é realmente criminalizada. Como a gente viu isso acontecer no Brasil também, como isso acontecer também nos Estados Unidos. Né? Aquela coisa do marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É igual que os nazistas falavam do bolchevismo. Né? É a mesma ideia. Então, assim, só que as pessoas não têm essa percepção. Por quê? Porque realmente esse processo de marginalização e de descriminalização, ele não é estudado, ele não é conhecido. Né? Então, e eu acho que essa, infelizmente, é a forma como o Holocausto ele é mais percebido, pelo menos por mim, aqui dentro da sociedade israelense. Entendeu? Que a forma como ele é ensinado é menos como um processo e mais como o Holocausto não como o fim de um processo, mas como um fato em si, né? O processo não é estudado, mas o fato é estudado. Eu acho que a reação aí de tudo que aconteceu em torno do que o piloto falou é muito nesse sentido. Eu só queria complementar, se você me permite, Marquinhos, claro, com a frase da Esther Hayut, que é a presidente da Suprema Corte israelense, justamente no Yom HaShoah, no Dia em Memória ao Holocausto. Ela disse a seguinte frase, participando de um evento que marcava o fechamento, né, do Dia em Memória ao Holocausto. Aprendemos que devemos ficar de guarda para proteger os direitos individuais e os valores fundamentais do Estado de Israel como Estado judaico e democrático, que é a força protetora do povo judeu. E ela foi muito corajosa de falar isso num evento como esse, num dia como esse, e ela é um dos alvos principais da extrema-direita nesse momento em que está acontecendo essa tentativa de aprovação da reforma. Né? Pois realmente, e a frase dela ela simboliza e fecha, realmente, você falou, né, que foi a frase no encerramento, eu acho que ela realmente ela fecha a mensagem, né, que deve ser passada aí no dia do Holocausto. Bom, vamos então falar sobre o próximo dia, né, o Yom HaZikaron, que é o dia em lembrança, que eu fiz lá toda a explicação no início, né, o dia em lembrança aos soldados, né, caídos em guerras, ou enfim, soldados não só em guerras, qualquer pessoa que está fazendo o seu serviço militar, né, e ele, porque o israelense, né, ele é obrigado a fazer o serviço militar, os homens cerca de 3 anos e mulheres cerca de 2 anos, mais ou menos aí arredondando, qualquer pessoa que morre, né, em serviço militar, sendo ou não em missão, vamos supor, o cara está dirigindo um caminhão, teve um acidente e morreu, ele é lembrado nesse dia como uma pessoa que morreu, obviamente, vamos dizer, servindo ao Estado, protegendo o Estado, dando aos judeus o direito de viver no seu próprio Estado. Então, na semana que vem, como eu falei, a gente tem o Yom HaZikaron, esse dia aí que né, é o dia da lembrança, e a gente vai ouvir, então, um comentário do João, que vai falar sobre uma polêmica que cerca todo dia, a cerimônia que vai acontecer na semana que vem
porque estavam tentando impedir que o governo está com medo, na verdade, né, que haja manifestações por conta de toda essa confusão que a gente está vivendo no dia, né, do Yom HaZikaron e no dia da independência, na cerimônia de independência, e por isso está querendo coibir a transmissão, né, por a transmissão ao vivo dos eventos. Vamos ouvir aí o João, que não está com a gente hoje, mas mandou esse áudio para vocês ouvirem. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Fala, Henry, tudo bem? Obrigado aí por me substituir. Essa semana aí, pessoal, eu não pude participar, porque, enfim, por questões profissionais, mas eu não podia deixar de dar meus pitacos num tema que, enfim, que me chamou muita atenção essa semana e sobre o qual eu gostaria de falar, fazer uma pequena análise aí para vocês. Enfim, na semana que vem, né, na semana que começa no domingo 23, é a semana das festividades nacionais do Dia da Lembrança dos Caídos e do Dia da Independência de Israel. Né? O Dia da Lembrança dos Caídos foi posto de maneira proposital na véspera do Dia da Independência, porque, enfim, o Estado de Israel, em seu momento, queria, por um lado, concentrar um momento de luto pelos seus mortos em um dia só, para que o Estado inteiro ficasse em luto e lembrasse dos seus mortos, e justamente antes do Dia da Independência, para que a população, de alguma maneira, entenda ou compre a narrativa de que esse Estado veio às custas de muitas vidas. Né? Enfim, críticas à parte, para quem tenha, né? É um evento nacional, uma data nacional escolhida pelo Estado já há muitos anos. Okay? E esse ano, obviamente, não ia ser diferente. O Estado de Israel completa 75 anos dessa declaração de independência. E um dia antes, como sempre, vai ter o Dia da Lembrança dos Soldados, que é um dia muito triste em Israel, um dia muito, introspectivo, com muitas cerimônias em lembrança dos caídos, não só de soldados em guerra ou vítimas de terrorismo, qualquer soldado que tenha morrido durante o seu exercício militar, né, é recordado também nesse dia, pode ter sido por um acidente de trânsito. Enfim, já passam de 24 mil, se não me engano, as vítimas de guerra e de terrorismo em Israel que são recordadas nesse dia. É um dia muito especial para as famílias, enfim, e é nessa questão que a gente vai meter um pouco de política, o que geralmente não acontece nessa data. Né? O próprio Netanyahu, ele é o que se chama em Israel de Arshakul, né? Um irmão enlutado, porque ele perdeu o seu irmão mais velho, o Yonatan Netanyahu, na operação Entebbe, no ano de 77, para resgatar um avião sequestrado, com mais de 80 passageiros israelenses. O Netanyahu, quando o primeiro-ministro, costuma ir uma semana antes para recordar o seu irmão, porque no dia do evento ele dá espaço para que os civis comuns possam recordar os seus entes queridos. Dito isso, esse ano não vai ser igual. Esse ano, durante a cerimônia de Yom HaZikaron, o Dia da Lembrança, o governo decidiu mandar representantes para os atos nos cemitérios militares espalhados pelo país, com exceção de Haifa. Né? E a gente sabe por que Haifa tem uma população bastante de oposição a esse governo, mas, enfim, todas as outras cidades receberão membros do governo. O Netanyahu vai estar em Jerusalém, no Monte Herzl, no principal cemitério militar do país, e membros do governo vão estar em diversos lugares do país. E, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, foi mandado para Beersheva. E quando ele foi mandado para lá, houve uma campanha de alguns familiares enlutados, mães, esposas, irmãs, maridos, enfim, que está rodando aí as redes sociais, pedindo para o Itamar Ben-Gvir não comparecer ao ato no cemitério de Beersheva, dizendo que, enfim, tem pessoas que já não dormem há dias pensando que ele vai estar lá, uma pessoa que representa o que ele representa, que foi condenado por incitação ao terrorismo. Enfim, que uma das pessoas num dos vídeos fala, todo mundo sabe o que você estava fazendo quando você tinha 19 anos, a idade que o meu irmão morreu na Guerra do Líbano. No exército você não estava. Enfim, se referindo à participação do Ben-Gvir em movimentos violentos e de cunho racista. Enfim, e as pessoas estão combinando, inclusive, protestos. O exército e o governo tiveram reuniões com membros dos grupos, das famílias enlutadas, e as famílias, as pessoas que estiveram nessas reuniões com o Exército disseram, olha, eu não estou planejando fazer nenhum protesto, mas eu não posso garantir que as outras pessoas que vão estar participando do ato não vão fazer. Eu não tenho controle sobre todas as famílias, enfim, isso pode acontecer. E o Netanyahu está fazendo um discurso de união nacional, por favor, vamos se unir nesse momento. O Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, também, vamos nos unir, vamos todos participar juntos.
e esse é um momento de união nacional, que choremos juntos pelos nossos mortos, mas aparentemente boa parte da população não está comprando essa narrativa e está planejando se manifestar nesse evento. O Yoav Gallant, inclusive, ele foi desconvidado pela primeira vez em décadas, talvez na história, da cerimônia oficial que organiza o movimento kibutziano, o movimento dos kibbutzim de Yom HaZikaron, do Dia da Lembrança. Que os kibbutzim têm um número desproporcional de soldados caídos nas guerras, porque os kibbutzim têm um número desproporcional de combatentes em relação ao resto da população. Enfim, tem familiares dizendo que não querem ver membros da Knesset, do parlamento, nem do governo, que não tenham servido o exército nas cerimônias. Tem outros dizendo que não querem ver ninguém. O fato é que o governo decidiu comprar essa briga e mandar seus membros e fazer um discurso, não, nesse momento a gente vai para chorar junto da população, para mostrar a união. Mas a gente vai ver na próxima terça-feira se essas famílias vão comprar essa narrativa ou não. E no dia seguinte, tem o Dia da Independência, né, o Yom HaAtzmaut. E nesse dia, que já completa 75 anos, acontece uma cerimônia em Jerusalém, que é acendida uma tocha e que ela é transmitida pela televisão, e que ela é a única cerimônia no país que ela é tocada pelo presidente da Knesset, nem pelo presidente da nação, nem pelo primeiro-ministro. Ou seja, vai ser tocada pelo Amir Ohana. E o Yair Lapid, ele vai boicotar esse evento, como líder da oposição, ele vai boicotar esse evento, e ele explica o porquê. A ministra dos Transportes, Miri Regev, que foi incumbida a tarefa de organizar essa cerimônia, ela tomou uma decisão em conjunto com o chefe da polícia que se houver manifestações de cunho político nessa cerimônia, a televisão vai transmitir gravações anteriores, não vai transmitir o ato ao vivo. Ou seja, se verem que tem pessoas ali chegando com cartazes, que no meio da transmissão começa a fazer manifestações políticas, vão transmitir gravações de anos anteriores ou do ensaio. Basicamente isso. Ela alega que vários outros anos se transmite o ensaio e não a cerimônia oficial, ao vivo. É verdade, isso aconteceu, pelo menos em partes, em alguns momentos, mas nos últimos anos não é isso que tem acontecido. Pelo menos a grande maioria da transmissão é ao vivo. Enfim, e o Yair Lapid diz o seguinte, o ato, a cerimônia, não é uma transmissão de propaganda do governo, é um ato público do Estado, não do governo, e eu não vou concordar com isso, eu não vou comparecer ao ato, e eu convoco os canais 11, 12 e 13 a não transmitirem o ato caso essa decisão seja tomada. Enfim, essa decisão é censura, é proibir manifestação da população, o governo faz tudo para dividir a população e agora vem pedir união e vem esconder os protestos contra eles. Esse foi o discurso do Lapid, ele foi criticado por outros membros do governo, enfim. E, ao mesmo tempo, na rua Kaplan, em Tel Aviv, os manifestantes contrários à reforma judicial estão organizando o que eles chamam de o maior dia da independência da história. Uma manifestação gigantesca na noite da véspera do dia da independência, que em Israel as datas festivas começam na noite anterior, né? E, enfim, devem lotar o lugar, fazer uma paralisação ali também e transformar o dia da independência num dia de protesto, né? E a chamada é, no dia que a gente comemora a independência do nosso querido país, estão tentando acabar com a democracia e nós não vamos permitir. Esse é o slogan, na verdade, uma tradução parafraseada minha, né, que os manifestantes estão preparando para essa data. Enfim, na semana que vem a gente vai poder comentar para vocês como é que foi. Agora fica só a expectativa de como vai ser. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Bom, cara, brigadão pela sua mensagem e, obviamente, a gente te espera aí na semana que vem de volta, hein? Vamos ver. Henry, tem alguma coisa para falar aí do Yom HaZikaron ou a gente passa na próxima notícia, cara? Não, é só complementando que existe evidentemente uma politização em torno de Yom HaZikaron. Você usou o termo muito apropriado de Kadosh para o Yom HaShoah, né, para o dia do Holocausto. O termo também se aplica ao Yom HaZikaron, é uma dessas datas que são fundamentais na formação da identidade israelense para além da identidade judaica, em relação à formação da ideia de israelidade. A gente vai voltar nesse tema mais para frente, mas é importante lembrar que o próprio Netanyahu, no ano passado, enquanto líder da oposição, ele já não era mais primeiro-ministro, ele também não compareceu na cerimônia do Estado de Yom HaZikaron para não dar a moral, para não dar prestígio a um governo que não era o dele naquele momento, né? E agora a crítica é que estão politizando o Yom HaZikaron e tudo mais, quando agora a oposição atual, que é liderada pelo Lapid e pelo Benny Gantz, diz justamente isso, que o governo quer transformar o Yom HaZikaron numa espécie de evento de propaganda da atual administração, da própria reforma
e que quer fazer uso da memória dos soldados. É uma polêmica grande que tem sido tema permanente de discussão aqui nesses dias, né? Exatamente. E uma coisa interessante também relacionada a isso tudo, que geralmente quem organiza, né, o evento de Yom HaZikaron e do Dia da Independência é o Ministério da Cultura, né? Só que o ministro da Cultura ele não está, não foi delegada a ele essa função. Quem está organizando tudo é a ministra dos Transportes, a Porta Miri Regev. Ela que é a representante aí do governo para organizar isso, que é assustador, né? Porque, na verdade, o ministro da Cultura, né, que é me fugiu o nome dele agora. Miki Zohar. Ele mesmo, Miki Zohar. Ele já teve algumas... Ele agora mudou muito. Na verdade, ele já foi líder do Likud, né, em há uns anos atrás, e ele era ali um cachorro do Netanyahu, mano. Latia. Pô, era bizarro ver o cara falando. Ele era tipo o Rothman, né, que estava tentando passar a reforma e a toque de caixa. O Miki Zohar ele era assim quando ele era o líder do Likud, só que agora ele está muito mais calmo, falando ali calmo, tranquilamente, falou que não se incomoda pelo fato da Miri Regev ser a pessoa responsável aí do governo para tocar tudo isso, mas na verdade é que a Miri Regev ela é bibista e o Miki Zohar não. Então, foi também uma decisão, acredito que do próprio Bibi, de fazer com que toda a cerimônia e toda a organização dos eventos ela seja feita por alguém em que ele possa confiar e não é alguém que possa, em algum momento, deixar ali o governo em maus lençóis, alguma situação ali desconfortável, alguma saia justa. Essa, na minha opinião, aí é o principal motivo pelo qual a Miri Regev é a ministra, é a responsável pela organização dos eventos, e não o ministro da Cultura, Miki Zohar, como é de praxe nessa situação. E ela tem um histórico de aliança e fidelidade profunda com a família Netanyahu, né? Sim, exatamente. Em diversos mandatos também. Ela ocupou esse cargo também, de ministra da Cultura, enfim. Ela é bem vinculada a essa área. Tem, como você falou, tem toda uma polêmica em torno de transmitir ao vivo o evento ou não. Aí ela tem essas manifestações, quer dizer, evidentemente o país está rachado e não vai ser em uma semana que isso vai ser pausado. Isso não existe no mundo real, né? Exatamente, é isso aí. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco. E agora que eu percebi, nossa, que bloco, né, cara? A gente começou falando aí da queda da taxa, da queda da avaliação do Estado, depois falou do Dia do Holocausto, Dia da Lembrança dos Soldados e Vítimas de Terrorismo, e agora a gente vai falar também de 2 falecimentos aí em Israel essa semana. O primeiro foi do escritor Meir Shalev, que nos deixou aí no início da semana, na segunda-feira, e na segunda-feira, exatamente. E ontem, no dia de ontem, faleceu o compositor e escritor Geffen. Me fugiu o nome dele? É o Yonatan Geffen. Ele é pai do Aviv Geffen, que é um cantor também super famoso aqui. Yonatan Geffen, que, enfim, ele cantou muito pouco, né? Porque ele não tem uma voz muito boa, não, mas enfim, é um excelente compositor. A gente tem músicas aí que as crianças... A minha esposa, ela ouvia quando era criança, e os meus filhos escutam essas músicas até hoje. São músicas bem legais e, enfim, nos deixou no dia de ontem. E junto com o Meir Shalev, que nos deixou no início da semana, deixaram aí a semana muito mais triste, principalmente porque eram dois representantes aí da área cultural que estavam do lado da democracia. Perdas grandes para a nossa sociedade, né, cara? Não, com certeza. E ambos têm em comum, eles eram da mesma turma, né? Mas eles têm em comum ser a primeira geração que cresceu no Estado judaico formalmente estabelecido, né? O Geffen, especificamente, era um cara de esquerda, de uma verve de esquerda muito reconhecida, e ele era de uma dinastia, de uma família muito tradicional israelense. O tio dele era ninguém menos que o general Moshe Dayan, quer dizer, um símbolo nacional israelense muito poderoso. E ele também deu sequência a essa dinastia, como você falou, pai do Aviv Geffen, da escritora Shira Geffen, que por acaso é casada com um escritor que faz muito sucesso no Brasil, que inclusive teve na Flip, que é o Edgar Keret.
e da atriz Natasha Geffen, que é filha do segundo casamento dele, né? Ele foi muito conhecido basicamente pela criação para as crianças, né, de álbuns muito conhecidos, como você falou. Ele tem um livro de poemas infantis que também foi musicado, chamado A 16ª Ovelha, se tornou um álbum premiadíssimo em 1978, foi composto por ele, pelo Johnny Rechter, e foi cantado pela Judith Ravitz, também que é conhecida do público brasileiro, fechou no Brasil, inclusive. Esse disco, A 16ª Ovelha, é um disco infantil e ele já foi selecionado mais de uma vez como o melhor álbum israelense de todos os tempos, né? O Geffen fazia parte de uma turma que também é basilar nessa criação da identidade israelense a partir da cultura, com Arik Einstein, Gidi Gov, a Yehudit Ravitz, Yoni Rechter, Davi Broza, o Uri Zohar, o Shalom Hanor, e é um sujeito com uma história de vida muito dolorosa. Ele, em 1967, ele perdeu a mãe por overdose e ele considerava que essa morte havia sido um suicídio da parte dela. Em 72, ele estava estudando em Londres e ele se viu obrigado a voltar a Israel porque a irmã dele, a Nurit, se suicidou, e esse evento acabou sendo fundamental na vida dele, no sentido negativo, evidentemente, mas que o trouxe de volta para Israel, para Tel Aviv. Com o filho, o Aviv, que é uma figura também muito reconhecida da cultura israelense, ele teve uma relação turbulenta. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, para poder falar sobre ele. Em 2022, em março do ano passado, o Aviv Geffen disse em uma entrevista ao jornal Maariv que o Yonatan Geffen teve problemas sérios com alcoolismo, com uso de drogas por muitos anos, que isso causou afastamento entre eles e que os dois acabaram só resolvendo isso juntos em terapia, né? Para além dessa questão musical, ele também era jornalista. Ele publicou um livro chamado A Falha, de 1973, um ano importante, e também porque esse é o primeiro livro a documentar e criticar a guerra do Yom Kippur no primeiro ano, né? Nesse momento de tantos rachas e tanta polarização no cenário israelense, o Yair Lapid disse que perdeu um irmão mais velho. E aí, curioso, só fazendo uma menção, Marquinhos, que o Lapid ele faça esse pronunciamento em relação ao Yonatan Geffen. Eu estava falando sobre identidade israelense. O Lapid, ele mesmo, né, antes de ser político, ele foi jornalista, apresentador de televisão, escritor, tem um monte de livros escritos. O Lapid é um sujeito que sempre se dedicou a questionar o que é ser israelense, né? O que em hebraico se chama Israeliut, que seria em português mais ou menos a israelidade, né? Se é que a gente pode dizer assim. E o Yonatan Geffen, ele é um dos pilares, sem a menor dúvida, da identidade nacional israelense, que uma pessoa que, com a obra dele, contribuiu para a criação, como você estava falando até da sua esposa, seus filhos, né? Para a criação de uma identidade nacional coletiva israelense. E aí é muito legal dizer isso, que vai além dessas questões militares, né? Ele era sobrinho do Moshe Dayan, e evidentemente o Moshe Dayan é um símbolo nacional israelense muito poderoso pela atuação militar, mas Yonatan Geffen, Meshalev e todas as outras pessoas, elas tiveram o poder de conseguir construir uma identidade para além das questões militares, identidade cultural, a partir da música, da literatura, enfim. Pois é, uma grande perda, grandes perdas, né, para o país essa semana. Estamos continuando, vida que segue. Espero que podemos lembrá-los para frente e honrar, né, também a memória deles, mantendo essa democracia bamba aqui nesse país. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões ligadas à política essa semana. Bom, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre essa lei do alistamento que foi adiada pelo governo. A lei do alistamento é uma das leis centrais dessa coalizão, porque é a lei que, talvez, de uma vez por todas, né, defina a questão do alistamento da população ultra-ortodoxa, né, que é uma questão central aí. Afinal de contas, como eu falei no bloco passado rapidamente, né, os jovens israelenses são obrigados a servir ao exército, homens por 3 anos, mulheres por 2, né, arredondando. Só que os ultra-ortodoxos, eles não querem servir ao exército, eles querem ficar estudando Torá ao invés de servir ao exército, o que causa aí uma série de problemas. Afinal de contas, por que os meus filhos têm que ir ao exército e os filhos dos outros não precisam ir ao exército? Enfim, essa lei do alistamento é algo que se arrasta aí por muitos e muitos anos.
acho que desde que eu cheguei aqui em Israel, há quase 13 anos atrás, sempre ouvi falar disso. O governo ia apresentar uma proposta para ser votada, que possivelmente eles aprovariam, até porque eles têm maioria no parlamento, só que agora eles resolveram adiar aí a votação dessa lei com medo de uma pressão social. O que eu tenho visto é o seguinte, Henry, o governo Netanyahu não para de botar o galho dentro com medo. Está muito fraco, hein, cara? Perdendo poder a cada dia. É isso, porque é um governo enfraquecido e eu não me espantaria se em breve esse governo caísse, porque a pressão é muito forte, não só internamente, mas externamente. Mas essa questão do alistamento dos ortodoxos, como você disse muito bem, é mais uma das questões de formação israelense, quer dizer, não sei se o termo é formação, mas são questões importantes da vida israelense, uma pauta ideológica, mas que tem, evidentemente, consequências práticas para todas as pessoas, e são assuntos que é um tipo de assunto que ele vai e volta, ele entra e sai da agenda. Você falou do Avigdor Lieberman no nosso bloco anterior, e aí eu acho que é legal lembrar, em 2019, o Lieberman era ministro da Defesa do Benjamin Netanyahu. Essa questão, novamente, do alistamento militar dos ortodoxos foi trazida para a pauta. O Lieberman, que não é um sujeito de esquerda, como você bem disse, pelo contrário, ele tem como agenda permanente a obrigatoriedade do alistamento dos ortodoxos. Ele não abre mão dessa bandeira e um dos motivos pelos quais ele se retirou do governo em 2019 foi justamente essa pauta, e a saída dele do governo precipitou essa sequência de eleições em Israel. Eu acho que vale a pena lembrar em relação a esse ponto, né? No ponto, em relação especificamente à lei atual, a ideia do Bibi e de parte da coalizão era diminuir a idade de isenção final do Exército. Hoje, o sujeito é obrigado a servir até 26 anos. Digamos, alguém, um Oleh Hadash, um novo imigrante, chega em Israel com 23 anos, ele tem que cumprir proporcionalmente ali algum período de serviço militar até 26. A ideia do governo era diminuir de 23 ou até 21 anos. Por quê? Porque a coalizão também é sustentada por partidos ortodoxos e, embora os soldados sejam convocados normalmente a partir de 18 anos, muitos alunos da Yeshiva, que são as escolas de formação rabínica, escolas religiosas, eles fazem adiamentos acadêmicos sucessivos e permanecem em programas de estudo religioso por mais tempo do que o normal, justamente para evitar o recrutamento até atingir a idade de isenção final do Exército. O governo ele diz, né, a justificativa formal para a tentativa atual de diminuir a idade de isenção é que eles esperam estimular os homens ortodoxos, os Haredim, a deixar a yeshiva mais cedo para entrar no mercado de trabalho mais cedo, né? Mas essa lei é muito polêmica, a ponto, inclusive, do chefe do Exército, Herzi Halevi, ele disse hoje, justamente no dia que a gente está conversando, que não há substituto do chamado modelo de exército do povo. E aqui entenda-se como exército do povo, não exército da Coreia do Norte, mas um modelo de exército como existe hoje em Israel, que o filho de todo mundo vai servir, tem que servir. Então, não abre mão disso, o chefe do exército. Então, é mais um iceberg que esse governo enfrenta pelo caminho. Quer dizer, além de toda a questão da reforma do judiciário, tem essa lei agora e ele vai bater de frente com o chefe do exército, que é um problema justamente para o Netanyahu. Tem problemas econômicos, tem problema da reforma, tem problema de pressão dos Estados Unidos, e agora a tendência é que o exército se oponha a mais uma lei desse governo. Quer dizer, é um caminho muito complicado. Há uma informação de que o ministro da Defesa, que também tinha sido demitido e voltou, Yoav Gallant, apoiou a fixação da idade de isenção de 23 anos, mas com a condição de que outro projeto de lei também fosse aprovado para dar benefícios adicionais a soldados e soldados mais veteranos, que dariam mais salários mais altos, e que posições não essenciais no Exército serviriam por menos tempo. Como eu disse, é um assunto que de tempos em tempos eles retornam, porque o racha na sociedade israelense ele permanece, e esse é só mais um dos assuntos que compõem esse arco de problemas aí que os governos têm
para resolver de tempos em tempos, e esse governo que está já pela bola 7 também tem. Pois é, o mais interessante, a gente vê tudo que você falou aí, né, cara? O Netanyahu já enfrentou problema está enfrentando problema com os Estados Unidos, está enfrentando problema com o golpe do judiciário, batendo de frente com as agências de crédito, enfim. E batendo de frente agora não vai bater de frente com o Exército, né? Até porque eles resolveram não apresentar a lei, não votar a lei nesse momento, mas é impressionante o caos, né, que a gente se encontra hoje, essa crise de gestão, o Estado está em crise, né? O Estado de Israel ele foi criado em cima da união, né, do Kibbutz Galuyot, né, do grupo de Galut, né, a diáspora, né? Ou seja, você tem ali diversas diásporas judaicas que chegaram aqui em Israel, sobreviventes do Holocausto, os que vieram antes do Holocausto, os que vieram depois da criação do Estado, que viviam no norte da África e na Península Arábica, do Golfo Pérsico, né, que também, e no Líbano, que foram todos expulsos e vieram para cá também. Ou seja, você não tem um povo judeu que veio para cá, né? Você tem diversos povos judeus que vieram para cá. Então, e aí você tem essa tentativa de criar uma identidade nacional que unifique todos esses povos que vieram aqui, e a gente não tem isso, né? A gente, cada vez que a gente teve um status quo que foi estabelecido no momento da criação do Estado, há 75 anos atrás, e esse status quo já não existe mais, né? Ele foi por água abaixo. Eu acho que esse governo ele foi central, né, para destruir esse status quo, porque a gente vê que, enfim, os ultra-ortodoxos realmente estão nem aí para o Estado e tudo mais, e eles não estão preocupados com o status quo, né? Então, eles querem justamente o que eles querem, o que é melhor para eles e não o que é melhor para o Estado, não para que mantenha esse certo equilíbrio, né, na sociedade. Eles não estão preocupados com esse equilíbrio. Esse governo não está preocupado com esse equilíbrio, e aí o que mais impressiona é justamente esse desleixo, né, com essa tentativa com esse frágil status quo que mantém o Estado funcionando há 75 anos, tudo em função do Netanyahu, para que ele possa se manter na liderança do país e fugir, né, dos seus julgamentos, fugir de possíveis condenações, já que ele vem sendo aí julgado em 3 casos por corrupção, e, ao que tudo indica, ele realmente é culpado, né? Obviamente está sendo julgado, por isso que eu estou falando ao que tudo indica. Eu acho que uma evidência, né? A gente está muito acostumado com o negócio de prova e evidência, né? Mas, assim, uma evidência disso, na minha opinião, é justamente toda essa tentativa dele de controlar o judiciário, de controlar tudo, para que ele possa sair livre, né? Então, assim, ele está destruindo o Estado, ele está destruindo esse frágil status quo que mantém o Estado funcionando há 75 anos, só para não entrar na cadeia por, enfim, crimes de corrupção envolvendo, inclusive, aí a sua esposa e um dos seus filhos, né, aquele que foi condenado a pagar 70 mil shekels depois de ter sido confirmado que ele como é que chama? Que ele é racista, né? Que ele é um cara que, enfim, mimado, que vive às custas do Estado, até porque tem quase 30 anos de idade, nunca trabalhou e vive na casa dos pais. Difícil pra caramba. Mas já que a gente tá falando de ultra-ortodoxo, vamos continuar falando deles, cara. Vamos falar agora do Aryeh Deri, é isso aí. O ministro que não foi ministro, hein? O Aryeh Deri, a gente comentou, vamos só fazer uma recapitulação muito rápida aqui para os nossos novos ouvintes, né? O Aryeh Deri é o líder do partido Shas, partido ultra-ortodoxo sefaradi. Ele era ministro, ele já havia sido ministro, ele foi condenado por corrupção há anos atrás, ele foi preso, ele obviamente saiu da cadeia, voltou a ser candidato, ele voltou a ser líder do Shas, ele voltou a ser ministro, e aí ele foi condenado novamente por outro crime, não foi corrupção, mas, se eu não me engano, não foi corrupção, enfim, foi relacionado também a questões financeiras. Delitos fiscais. Delitos fiscais, exatamente. E aí ele chegou a um acordo, né, com a justiça para que ele não seja preso. Ele deveria abandonar a vida política, né, porque tem uma lei, né, aqui em Israel que ela diz que deputados
que estão sendo processados judicialmente, eles não podem assumir como ministro. Eles podem assumir como primeiro-ministro, e é por isso que o Netanyahu ele é o primeiro-ministro. Mas se o Netanyahu quisesse ser o ministro da comunicação, ele não poderia ser o ministro da comunicação, porque ele está sendo julgado. E o Aryeh Deri, no acordo que ele fez com a Procuradoria, ele abandonaria a vida pública, né? Porque senão, enfim, ele poderia voltar a ser ministro. Aí o que o Deri fez? Assinou o contrato com a Procuradoria, participou das eleições, foi eleito, e aí queria ser ministro novamente. Foi nomeado ministro pelo Netanyahu, inclusive, desse atual governo. Foram apresentados processos, né, apelações para o Supremo Tribunal de Justiça, que impediu que o Deri fosse nomeado, falou para o Netanyahu, você tem que demiti-lo, e o Deri abandonou o cargo, o Netanyahu não precisou demiti-lo, o Deri voltou atrás, e acabou falando, se eles fecharem as portas, a gente entra pelo teto. Né? Ele quis dizer que ia ser ministro de qualquer jeito, só que agora o Henry botou o galho dentro e resolveu que não vai ser ministro de absolutamente nada. Mais uma derrota para esse governo, né? Não, sem dúvida, né? Como você falou, ele foi condenado e se declarou culpado, porque um dos crimes que a ele é atribuído seria o recebimento de 534 mil shekels, que dá mais ou menos uns 800 mil reais, mais ou menos isso, né? Sem a devida declaração e sem recolhimento de impostos, e, enfim, teria sido um trabalho que ele fez para um fundo de investimento chamado Green Ocean. E ele cara, como você falou, ele é um criminoso reincidente que admitiu a culpa. E para mim está aqui o pulo do gato. Ele foi condenado pela Justiça em 2022, ele fez um acordo, como você disse, em que ele se responsabilizava por tudo isso para que não constasse na sua condenação o termo indignidade moral. Seria uma condição que o impediria de assumir posições por 7 anos no governo. Ele deu a entender no acordo, e aí que está, cara, que ele poderia se aposentar da política. Ele também enganou o judiciário em função disso, e eu acho que tem muito a ver com uma questão que, para mim, é muito cara e muito presente na minha vida aqui, que é uma dificuldade de comunicação que não tem a ver necessariamente com a língua hebraica, quer dizer, o hebraico, para mim, é um agravante, mas eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que muita gente tem dificuldade de se comunicar de uma maneira muito clara, né? Mas o ponto nisso tudo aí é que a narrativa construída pelo Shas e pela turma ortodoxa é que o Deri seria uma vítima dos abusos, tudo isso entre aspas, do judiciário, e o judiciário seria, novamente entre aspas, de esquerda. E aí, enfim, era preciso colocar, e aí volta-se a justificar a reforma, porque seria uma forma de colocar a Suprema Corte, entre aspas, novamente, em seu devido lugar. Mas nesse caso, envolvendo a Aryeh Deri, não é nada disso. É, na verdade, a Suprema Corte, aliás, o caso todo não é nada disso, porque a reforma não se trata disso. Mas a Suprema Corte, no caso do Aryeh Deri, ela está cumprindo apenas o que determina, que é impedir que um criminoso reincidente que admitiu a culpa de retornar ao cargo de ministro no governo. Quer dizer, para mim, é tudo isso muito claro, e todo o restante da narrativa é basicamente desonestidade intelectual mesmo. Pois é, acho que é uma desonestidade geral, né? Não é só intelectual, com certeza. Acho que é uma questão de desonestidade. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política externa de uma forma geral. Bom, gente, primeira notícia do bloco, vamos falar de 2 atentados aí que aconteceram essa semana. Um deles foi no bairro de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah fica aqui em Jerusalém Oriental, um bairro que foi ocupado por Israel em 67, se tornou parte aí da Jerusalém israelense, né? Um bairro, obviamente, palestino, vocês podem ouvir pelo nome, mas há assentamentos ali em Sheikh Jarrah que, inclusive, tentam mudar o nome do bairro, né? Enfim, eu não vou entrar nessa polêmica agora, mas o bairro se chama também Shimon HaTzadik, né? É o Simão o Justo, porque acredita-se, né, que está ali o túmulo tem um túmulo ali, eles dizem que é do Shimon, né, do Simão, enfim, e aí muito os judeus que vivem ali e parte, né, das pessoas, enfim, pessoas que também não vivem ali, mas querem chamar o bairro de Shimon HaTzadik ao invés de Sheikh Jarrah, fazem isso. E, como eu falei, há um assentamento, há bairros, né, há casas, né, que são onde judeus vivem ali. Inclusive, há várias organizações judaicas que
que tentam expulsar palestinos da região, né, para que o bairro seja judaizado. E essa semana teve um atentado ali no bairro, onde 2 judeus ultra-ortodoxos foram baleados. E, na minha opinião, só para quem vê o vídeo vai entender a minha opinião. Um milagre mesmo os caras não terem morrido. Tomou um tiro. Foi a queima-roupa. O cara, o terrorista, o cara tá. Ele deu um tiro ali, ele fala em hebraico, Tvar Efes, né? A distância zero. Queima-roupa, né? Queima-roupa, essa é a tradução. O cara é impressionante. O cara, o terrorista usou uma arma chamada Carlo. Eu acho engraçadíssimo esse nome, até porque enfim, muita gente me chama de Carlos aqui, confunde meu nome, me chama de Carlos. E aí Sério? tem essa cara, eu já passei. Cara, a quantidade de pessoas que me chamam de Carlos aqui é uma coisa impressionante. Mas, enfim, essa é uma arma chamada Carlo, que é uma arma de fabricação palestina, vamos dizer assim, né? Ela é fabricada aqui nos territórios, é uma arma que acaba sendo distribuída com mais facilidade, ela é mais barata de se conseguir, também é mais fácil de se conseguir, é uma arma boa, né? Uma arma que ela não é aquela, tipo uma pistola que foi feita em impressão 3D, né? É uma arma que realmente funciona e ela tem uma eficiência. O terrorista usou essa arma, ele atirou nos caras, assim, a queima-roupa. Um foi ferido levemente, já saiu do hospital, o outro em estado médio, não sei como é que fala isso em português, mas enfim, o cara tá vivo, não está correndo risco de vida, enfim. Risco de morte, né, que fala. Estado moderado, digamos. Estado moderado, estável, né? Está estável em estado moderado. Enfim, mas mostra aí, né? A gente está na última semana do Ramadã, na verdade, o último dia começou hoje, foi anunciado aí na Arábia Saudita, como é de praxe, né? O início do fim do Ramadã, e a gente teve aí, mas foi realmente uma semana muito tensa, foi um mês muito tenso. A gente teve na última semana, se eu não me engano, foram 160 mil palestinos na esplanada das mesquitas, no último final de semana do Ramadã, e a gente fecha aí o Ramadã, pelo menos, até agora, né? Espero, né, que não aconteçam novos, pelo menos com esse atentado e com mais um atentado também que aconteceu ali no Gush Etzion, né, a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, um bloco de assentamentos, e uma palestina de 33 anos foi esfaquear um transeunte, né, um transeunte que estava ali na região, e acabou sendo presa, né? Ela foi detida pelos soldados que estavam na região. Pelo menos o mês está acabando, né, cara? O mês do Ramadã tende a ser um mês meio tenso, mas está acabando. A gente comentou aí nos últimos episódios, muita violência. Inclusive, esse terrorista que atirou nos ultra-ortodoxos, ele vem da região norte da Cisjordânia, ali da região de Jenin. Ele já foi achado, já foi preso, inclusive. E a gente, pelo menos agora, né, tem o fim do Ramadã e as tensões tendem a diminuir um pouco, né? O que me chamou a atenção nesse caso, Marquinhos, é que esse rapaz terrorista, ele tem só 15 anos de idade, e depois de tentar matar essas 2 pessoas no carro, que, como você disse, ele alvejou essas pessoas a queima-roupa, ele saiu fugido, foi para a escola. Você acredita nisso, cara? Foi para aula. Loucura total, né, cara? É uma realidade muito louca que a gente vive. Né? O que estava passando na cabeça desse jovem que saiu do norte da Cisjordânia? Ele não é cidadão israelense, então ele teve ajuda para entrar, ele teve ajuda para conseguir arma, ele teve ajuda para voltar. Enfim, olha só toda essa realidade, né? Tudo isso que envolve esse atentado. Realmente. E aí ele termina indo para o colégio, uma coisa assim, realmente Ele foi muito preso surreal. em Nablus, né? Aqui se chama de Shem também. Exatamente. Bom, vamos então à nossa última notícia do bloco para falarmos aí Enfim, vou dar um toque aí, né? Só para a gente... do Yom HaZikaron, que a gente já comentou, do dia da lembrança aí Não o Yom HaZikaron, desculpa, o Yom HaShoah, que é o dia em lembrança às vítimas do Holocausto. Houve uma série de cerimônias, série de discursos e tudo mais. E um desses discursos, Henry, lá no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, o Netanyahu ele foi mais uma vez falar, e como ele faz várias vezes, ele falou do Irã e falou que o acordo que os Estados Unidos, né, inclusive os Estados Unidos informou a Israel que estava tentando fazer um acordo com o Irã, e Israel, enfim, está completamente sem força e sem moral com os Estados Unidos para interferir nisso. Vai ter que entubar o acordo, não vai ter jeito, mas o Netanyahu, nesse discurso aí no Yad Vashem, no dia do Holocausto, falou que não vai permitir
que o povo judeu passe por outro processo como foi o Holocausto e que Israel não vai não está rapaz, fugiu a parar completamente. Merruyevet, não está obrigada, isso, a cumprir os termos do acordo e que, se precisar, ele vai lá e vai destruir a República Persa. Cara, você que é um cara que tem acompanhado aí toda essa questão do Irã, inclusive a gente viu essa semana um dos líderes, né, supremo do Irã falando que se Israel botar a cabecinha de fora não vai dar certo, né, cara? Foi, na verdade, o presidente do Irã, né, que seria a segunda autoridade na hierarquia, mas é uma autoridade importantíssima, presidente da República Islâmica do Irã, o Ebrahim Raisi, e ele disse que qualquer movimento de Israel ele será acompanhado pela destruição de Tel Aviv e Haifa. Essa é uma declaração gravíssima, né? Eu até escrevi sobre isso no Twitter, né? Ele disse isso no dia em memória ao Holocausto, a lembrança ao Holocausto, que no Irã, por acaso, caiu dessa vez como o Dia do Exército, é um dia que os iranianos celebram as forças regulares iranianas, e aí é curioso dizer as forças regulares internas, né? Porque quem faz as operações externas do Irã, inclusive as que ameaçam diretamente Israel, é a Guarda Revolucionária Iraniana, né? A frase dele é a seguinte: os inimigos, particularmente o regime sionista, que não fala de Israel, receberam a mensagem de qualquer pequena ação contra nosso país provocará uma resposta dura das Forças Armadas que acompanhará a destruição de Haifa e Tel Aviv, né? Para mim é um tipo de declaração absolutamente injustificável, né? Porque destruir Haifa e Tel Aviv, essa reflexão que eu fiz, não é destruir os prédios altos de Tel Aviv ou danificar a infraestrutura, é falar abertamente sobre o genocídio, né? Tem 4 milhões de pessoas morando na região metropolitana de Tel Aviv e 290 mil em Haifa. Ele cita Haifa, Marquinhos, na minha opinião, não por acaso, porque Haifa é uma cidade que tem população mista judaica e árabe, uma cidade em que, a princípio, não há grandes problemas entre essas populações, são situações muito pontuais, e é uma ameaça a esse tipo de convivência, né? Eu acho super grave, mas essa declaração do Irã e essas declarações cada vez mais ousadas do Irã, elas estão sustentadas por uma mudança no jogo regional importante que tem a ver do momento em que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear iraniano em 2018 com o ex-presidente Donald Trump e reimpuseram sanções ao Irã, começou a nascer uma nova ordem global também, né? Não por causa disso especificamente, mas também por isso. E que tem a ver com a aproximação entre o Irã, a China e a Rússia. O Irã hoje faz parte da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização, é um bloco econômico e de defesa liderado pela China e pela Rússia. A China já é a maior parceira comercial iraniana, tem um acordo de 25 anos de duração com o Irã. O Irã já contornou todo tipo de sanção e, ao mesmo tempo, citando a nossa situação interna, ele percebe o racha na sociedade israelense, que é um sinal que eles interpretam, não de forma equivocada, como um sinal de fraqueza de Israel. Israel vai completar agora 75 anos, e aí, só para concluir, essa lógica de que a maior ameaça a Israel é essa divisão interna, ela já é dita há muito tempo pelo ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, que inclusive repete isso para ser justo com o Bennett, ele é bem coerente nesse aspecto. Ele fala que esse é o maior sinal de fraqueza de Israel, que isso sim pode levar ao fim de Israel. Acho que vocês podem até falar sobre isso em próximos episódios. O Naftali Bennett agora está caminhando mais para um caminho de centro. Diz que o Israel disse ontem que Israel precisa ter um governo estável de centro pelos próximos entre 20 e 30 anos, que é uma mudança de postura muito relevante no caso dele. Enfim, eu acabei mudando de assunto completamente, né, Marcos? Mas segue aí, cara. Não, de boa, cara. Muda de assunto completamente, até porque depois de uma explicação como essa, eu não tenho nem muito o que comentar. Só uma coisa que me veio à cabeça, né, sobre isso que você falou sobre Haifa e Tel Aviv, é interessante porque a gente tem toda a ligação do Irã com o Hezbollah,
Que tá ali é o quê? Tá ali é o quê? 100 quilômetros de Haifa, né? Mas até E menos, né? 200 Acho que de Tel 100 Aviv. quilômetros estão Menos. aqui. É, Pois é. Exatamente. Menos, né? é. Então, e sem sombra de dúvida, né? Caso haja uma guerra entre Israel e Irã, a guerra não é só entre Israel e Irã, a guerra também contra Israel e o Líbano, possivelmente o Hamas e outros movimentos islâmicos fundamentalistas aqui da região, a Jihad Islâmica, enfim. Todos que estão presentes aqui também vão, de alguma forma, entrar aí na bagunça para se aproveitar do momento, né? Então, acho que essa ideia aí de querer atacar Israel, que é de falar, né, que Haifa e Tel Aviv serão destruídas, eu acho também uma mensagem dizendo que se vocês mexerem com a gente está longe, né? Talvez a gente não possa, talvez a gente não tenha a capacidade de daqui atingir vocês aí, mas a gente tem gente que está pertinho aí que pode fazer o trabalho pela gente. Acho que Eu é um acho que pouco, é por aí. É um excelente meio, raciocínio. E até acho que lembrando é a meio, guerra de 2006, né, a Segunda Guerra do Líbano, a região norte de Israel ficou completamente afetada. sim, O cotidiano das pessoas foi interrompido, né? Muitas pessoas saíram do norte, foram para o centro. Foi um problema seríssimo. Foi uma guerra de 34 dias, de longa duração, uma duração média assim, de 34 dias, mas que causou muito prejuízo a Israel, não só em termos das vidas perdidas, mais de 200 israelenses mortos e tudo mais, como afetou profundamente o funcionamento do país, e que o Hezbollah toma como um empate, né, esse conflito. Né? Pois é isso aí. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burdi. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que gosta muito desse período do ano chamado Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, porque pela tradição judaica o pessoal não costuma não fazer a barba, e aí o João fica um pouco mais relaxado. É isso aí. Hapoel Jerusalém no basquete. Semana passada houve um enfrentamento contra o AEK da Grécia, e a torcida grega agiu com muita violência contra os israelenses. Só que essa semana o jogo de volta foi em Jerusalém. Na vida e no esporte sempre tem o jogo de volta. E no jogo de volta, na paz, no grito da torcida, com o estádio lotado, o ginásio lotado, todos os ingressos vendidos, se mostrou quem era o melhor. Hapoel Jerusalém 91-51 e classificado para o quadrangular final, para o Final Four da competição europeia, da Copa dos Campeões do basquete. É isso aí, o Hapoel Jerusalém chegando. Na Liga Israelense de Futebol, na Liga Principal do futebol masculino, nós temos o Maccabi Haifa na iminência de ser tricampeão, de ser 3 vezes campeão, 3 vezes seguidas campeão. Era para ter sido na semana passada, no final de semana, mas acabaram perdendo para o Hapoel Jerusalém, no estádio Ted Kolek, em Jerusalém, por 2-1. O principal adversário, que é o Hapoel Beersheva, o segundo colocado, empatou em 1-1 com o Maccabi Natânia. Na próxima rodada, vamos aguardar. O Maccabi Haifa pega o Ashdod, fora de casa, e o Hapoel Beersheva vai enfrentar o Hapoel Jerusalém. Vamos aguardar. Qualquer tropeço do Beersheva já dá o título para o Haifa, e o Haifa depende apenas de si. Um abraço. Valeu, mestre, brigadão, e obviamente te esperamos aí na semana que vem. Henry, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Olha, eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra poder participar aqui do lado esquerdo do muro, como jornalista, como ouvinte também do podcast, já até mesmo antes de vir para Israel, e continuo ouvindo aqui. E é isso, super obrigado. Para mim foi uma honra e um prazer participar. O prazer é todo nosso, sensacional, gostei muito do episódio. Tem episódios que de vez em quando a gente termina, fala, episódio meio pesado, episódio meio, sei lá, mas esse episódio gostei da fluência dele, correu legal pra caramba, gostei da nossa conversa, sensacional. Eu só queria pedir então, Henry, para tu deixar aí, você e o João são os caras do Twitter, eu sou meio rede antissocial, eu não curto muito rede social não, então não tô por aí pelos twists da vida. O João tá e você sei que tá também, cara. Qual é o endereço para as pessoas te acharem no Twitter aí? Basicamente eu estou só no Twitter mesmo. O
pessoal pode me procurar em @henrigalski, Henry, Henry, e Galski tudo junto, Galsky. É isso aí. Sensacional. Eu vou colocar também na descrição do episódio para vocês poderem, nossos ouvintes poderem acompanhar o Henry. Tem feito também vários fios aí, como o João, sobre política, principalmente política externa, né? Você coloca muito política externa israelense. E, enfim, para os nossos ouvintes que também querem ter mais informações detalhadas e sensacionais, jornalistas, informações escritas por jornalistas, estamos aí, é só seguir nosso camarada Henry Galsky. Camarada, valeu, muito meu irmão, obrigado pela sua presença, sensacional episódio, e vamos ver uma possibilidade aí de você estar com a gente novamente. Forte abraço. Vai ser uma honra. Contem comigo. Um abração. Tchau, tchau.